Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Fernando Viana, mais um da alta malandragem do xadrez, grandes resultados, grandes histórias. Se a primeira parte está sensacional, que é a que temos hoje, da segunda parte temos diversas histórias que... Pelo amor de Deus, Marcelo Lanza Maia, que homem é Fernando Viana. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast você tem todos os agregadores de podcasts, só procurar pela palavra Super Poker. Estamos também no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Nos indique, nos dê 5 estrelas, dê seu like no YouTube. O PokerCast é trazido sempre pelo Fichas.net, troque suas fichas por eles. Five Card Secrets, a sua escola de poker. Siga-os no YouTube e no Instagram e pelo Poker for Fun. Quer ganhar dos profissionais de poker? Não vai ser no Poker for Fun. A promoção continua e o jogo tá pegando lá todos os dias. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 319-7518-9609. Com esse número você consegue entrar no nosso sensacional grupo do Telegram. Essa semana tivemos ajudas e histórias fantásticas de lá, nós vamos contar no final do programa. E consegue nos mandar áudios, como fez essa semana, Kelvin Kerber, ninguém menos que ele. Aí sim, hein? Vemos estrelas. Aí sim. Jogou, vovô? Joguei no torneio do PokerCast, joguei como nunca, quebramos como sempre. Eu joguei também, é verdade. Eu fiz a famosa participação golfinho. Entrei, fiz uma graça, 2 piruetas e caí. Normal, standard. E tô jogando diariamente no Poker for Fun. Outro dia eu tava lá no grupo reclamando que eu não consigo ganhar no Poker for Fun só porque eu jogo 100% das mãos. Significa. Mas tamo lá pra ser parceiro, né, cara? Diariamente tamo lá jogando com a turma e tá legal pra caramba. E por falar em Poker for Fun, Marcelo Lanza, vamos ouvir a voz do sensacional Gustavo Eronville e lembrar ao nosso ouvinte que a promoção continua 50% de bônus no primeiro depósito. Vamos que vamos. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 99928 2881. Repetindo, nosso telefone é 31 99928 2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. É isso aí, Marcelo Lanza. Chamem o Heron, o telefone tá aqui na descrição dos nossos programas. Chame este homem e descubra como fazer para ter 50% instantâneo no seu depósito lá no Poker for Fun. Bora de notícia? Vambora para as notícias, Marcelo Lanza. Numa semana cheia de exclusivas do PokerCast, tivemos Daniel Negrano falando sobre sua expectativa para a WSOP 2021, Marcelo Lanza. E eu tô tentando lembrar aqui, acho que não apostamos a respeito disso, né? Ou apostamos? Acho. Essa é sempre uma questão nossa, né? Porque a gente nunca lembra das apostas que a gente faz. Mas sempre paga as apostas que são feitas, invariavelmente. Sempre paga as apostas que são feitas e lembradas. Exatamente. Inclusive com muitos pagamentos no ar, né? Volta e meia a gente já manda aquele dinheirinho do aplicativo verde que nós não vamos aqui fazer propaganda de graça, mas aceitamos eles virem nos patrocinar. Cara, eu acho que a gente não chegou a fazer uma aposta. A gente quase fez uma aposta se teria WSOP no formato live. E o Negriano fala sobre isso, né? O que ele acha sobre qual que é a sua expectativa a respeito disso, né? Cara, olha, ele não falou sobre expectativa, não. Ele falou o seguinte: eu sei o que vai acontecer e eu só não posso dar detalhes. Mas esperem no outono desse ano aproximadamente 90 eventos ao vivo em Las Vegas. Vai acontecer alguma coisa no Poker Online e não esperem nada para junho e julho. Mas vai acontecer
uma WSOP em Las Vegas, ao vivo, e vai ser gigante. Então, aí, notícia em primeira mão. A fonte disso foi o Dead Poker, o programa do Daniel Negrano, e então tá aí em primeira mão a notícia para o nosso ouvinte. Bom, eu vou repetir, essa é a expectativa dele, porque assim, foi anunciado que teríamos BSOP em dezembro, estava marcado, ia ter, só que a pandemia não deixou. Então assim, nós sabemos que tem BSOP Millions em dezembro, né? É marcado, todo ano tem, como tem Vegas em julho, quer dizer, eles já estão preparando uma Vegas mais ou menos na data que a gente falou que seria outubro. Beleza, continuo achando que essa é a expectativa, só que para ter, nós vamos depender de como vai andar essa desgrama dessa pandemia que a gente nunca sabe. Os Estados Unidos está muito mais avançado na questão de vacinação, mas eu li uma notícia hoje que 25%, 50% dos eleitores do Trump estão se recusando a vacinar. Sim. E é isso, vai afetar alguma coisa esse cronograma em longo prazo? Vai afetar a liberação? Não vai? Então, assim, é óbvio que os cassinos vão se movimentar, as organizações dos grandes torneios vão se movimentar, principalmente em países que estão bem avançados, mais avançados na questão da vacinação. Já podem estar ali com um pré-cronograma, já imaginando que poderá ser feito, mas cravar que vai ter... eu acho ainda que é um achômetro nesse momento, tendo 2.000 mortes diárias só no Brasil, entendeu? Então eu acho que é uma expectativa. Mas acredito sim que temos possibilidade. Quanto mais vacina tivermos, mais possibilidade teremos. Ele tá com aquele olhar de Vegas, que tá vacinando inclusive as pessoas mais jovens, né, Lanza? Então o olhar lá é muito diferente do que a gente está aqui no meio de um tsunami. E eu concordo com você. Eu acho que se ele desse uma olhada, e agora o Brasil passou a ser capa de jornal, a CNN, Bloomberg, essa semana colocaram o Brasil na capa do que vem acontecendo aqui, e a gente sabe que vírus não respeita fronteira. Então, estou de acordo com você, é a expectativa dele, mas pelo menos é uma informação muito quente de que os planos dos caras são gigantes. Sensacional, sensacional. Não esperaríamos nada menos do que Las Vegas, né? Ser gigante. Las Vegas é tão fantástico e é tão gigantesco porque para os caras colocarem pontos de vacinação em todas as entradas da cidade, você chegou para Las Vegas, toma uma vacininha aqui, vai, agora divirta-se. Tipo, não custa, Fraga, apesar que a gente tem um prazo e tudo mais, mas é forma de falar. Vegas efetivamente, Vegas está vacinando turista sim, viu, Lanza? Então o turismo de vacinação já está acontecendo em Vegas. Partiu Vegas, fora. Eu quero ver só você passar a fronteira. Cada problema, um de cada vez. Vamos lá. Partindo direto, pegando o avião para a nossa segunda notícia. BSOP Online começa mais uma etapa fantástica, aberta para o field do mundo inteiro, mas... com a brasileirada voando, trazendo aquele monte de prêmio para o Brasil, não tem nenhuma dúvida. E o BSOP vai começar no dia 24/3. As informações que a gente tem, por enquanto, ainda vieram da sensacional matéria do Gabriel Elias, do Super Poker. E essa matéria nos diz o seguinte, que a íntegra da programação vai chegar para a gente no dia 17, quando ela vai entrar no lobby do PokerStars. Mas ele já adiantou que os buy-ins vão variar entre $11 e $530. O garantido total da série é de $1.515.000, ou seja, mais de 20% maior do que da última edição. E vamos, Brasil! Acho que uma outra coisa que ele deve adiantar para nós é o seguinte, vai ter o Mixed Games. Segue o jogo. Isso aí, Série completa de torneio tem que ter Mixed Games, não adianta, turma, não adianta, tem que ter, viu, WSOP? Aprende com o BSOP, tem que ter Mixed Games, manda pôr. Cara, aí é com você. Vou deixar você dar aula do começo ao fim por méritos mais do que especiais. Muito justo, cara. O mérito eu tenho que dividir, né? Dividir não, tem que entregar. Bruno Boteon me deu uma chamada essa semana para a gente discutir quando que ia ser a transmissão da WSOP na ESPN, aliás, acho até que é hoje o dia que a gente está gravando, na terça-feira, às 11 da noite, e eu aproveitei, convidei o Bruno para falar a respeito do break que ele está dando na carreira, que inclusive fez todo mundo cair no chão, né? Cair para trás. Assustador você imaginar um jogador na fase que ele está parando a carreira, e o Bruno falou, Gui, vou te dar ela escrita, pode ser? Pode. E nós trocamos uma ideia fantástica que virou uma entrevista que está lá no Super Poker, exclusivíssima, em que o próprio Bruno terminou falando o seguinte, cara, como foi bom eu contar
tudo que envolveu a minha decisão. Então ele está falando, a gente não vai poupar o nosso ouvinte de dar um spoilerzinho, né, de dar um adiantado, o seguinte, falou a respeito de estudos, de nutrição, de personal trainer, de cuidar da coluna, cuidar da cabeça, psicólogo, e vai continuar estudando poker enquanto para, mas evidentemente eu convido o ouvinte do PokerCast a correr lá e ler essa entrevista fantástica com o nosso sensacional Bruno Boteon. Obviamente ofereci para ele, quando ele for voltar, o microfone do PokerCast está aberto. Se quiser vir aqui nos dar aquele breaking news, ele pode vir aqui em primeira mão. Você vê o tanto que nessas horas mostra o que o cara é diferente, né? Até nisso ele é diferente. Quer dizer, o cara tá no auge, o cara tá voando, o cara tá amassando, mas o cara entende que é o momento de dar uma parada, de cuidar, de organizar, de fazer. E não tenha dúvida que quando ele for voltar, porque ele também deixou muito claro que ele está dando um break, ele vai voltar com gás total para meter bala. A vida de grinder é muito, muito pesada, a gente sabe disso, os caras sofrem com uma pressão louca, são valores altíssimos, isso envolve muita coisa, horas e horas e horas sentado na mesma posição, a cabeça sempre tem que estar no melhor momento possível para sempre tomar as melhores decisões. Então é muito mais do que só saber poker, né? Envolve tudo, cara, igual ele falou, envolve alimentação, envolve postura, envolve cabeça, envolve tudo. E que legal que um cara desse nível mostra, tipo, eu sou um ser humano, eu não sou um super-homem, né? Eu sou um ser humano, vou ter que dar uma parada aqui e tal. Então convido de novamente a turma lá no Super Poker, ler a matéria do Gui com ele, que é fodaça. Aí sim. E para nossa quarta notícia, Marcelo Lanza, Devanir Campos e Rafael GM Walter foram ao Flow. Entrevista longa, mais de 3 horas de entrevista. Que homens, hein? Sensacional, né? É sempre muito legal ver o poker ganhando espaço, vamos falar, na mídia grande, né? Porque os caras são muito grandes, né? Sem dúvida nenhuma, Lanzinha. Eu assisti, cara, ouvi a entrevista inteira. Na verdade, ontem eu peguei da metade, então do ponto que eu peguei, eu ouvi até o final, ao vivo. Hoje eu já peguei o podcast, ouvi a primeira parte toda, a primeira hora que eu tinha perdido. E, cara, eu não consigo apontar 2 caras melhores para fazerem o que eles foram fazer lá, que é serem os embaixadores da comunidade do poker na grande mídia, como você disse, porque o Flow é sim grande mídia, né? A audiência é bizarra, é inacreditável, e eles trataram de tudo relacionado a poker lá, inclusive de questões que são delicadas, né? Diversas questões delicadas, a questão de impostos, por exemplo, que eles falaram com muita clareza, e de preconceitos, enfim, é imperdível. Quem ouve podcast de poker já deve ter ouvido o Flow, mas se não, corra lá, que foi sensacional. Parabéns, DC, e parabéns, Rafa. E nossa próxima notícia do dia é que né? Acho que né? Significa, né? O patrão conversou, sorriu, falou fiado e vapo, reto. Exatamente. Fedor Rose puxa o desafio de Heads Up do Limitless no desafio mais xoxo de todos os tempos. A gente viu lutas fenomenais dele ao Negrano contra Doug Polk, Phil Galfond lutando contra todo mundo. O Fedor e o Limitless armaram o desafio, não brigaram, não teve falhinha no chat, a conversa foi muito gentil, muito educadinha. Em número de sessões foi 3-1. As sessões que faltavam, a gente lembra que o Fedor tinha ganho as 2 primeiras sessões. A terceira sessão ele ganhou $108 mil do polonês, e na quarta sessão o Limitless deu uma diminuída no ferro, faturou $70 mil, e o Fedor ficou 90 mil doletas ali na frente. Realmente eu achei que foi meio xoxo, Lanzinha. Achei que foi um pacto de não agressão ali que a gente não gosta, cara. Quando a gente faz essa parada, a gente quer ver o sangue jorrar, cara, de verdade. Já que é pra conversar fiado antes, conversa fiado durante e até o final, né? Esse negocinho de mimimi pra lá e depois pega na mão, tá errado, pô. Tá doido, a gente gosta, não é disso que a gente gosta, mas a verdade o Fedor já é um cara, pelo menos o que ele passa, né? Um cara que você não vê ele entrando numa confusão. Parece ser um cara bem mais discreto, bem mais reservado. O cara foi dar uma crescida ali, tomou reto também, já encostou, muito obrigado, próximo.
Eu acho que é mais querer surfar na onda dos HUs, principalmente no caso do Limites, do que do caso do Fedor, para tentar dar ali uma parecida para a grande mídia. Custou para ele $90 mil, ele que aprenda mais barato nas próximas ocasiões. Exatamente, Marcelo. Por falar em desafios, e agora dessa vez falando a respeito de um desafio absolutamente espetacular, teremos o imperdível, o sensacional, o maravilhoso duelo Heads Up Kelvin Kerber contra Eduardo Sequela no dia 17, na quarta-feira, amanhã ou hoje, se você está ouvindo o programa, provavelmente no dia do lançamento do programa, é o Samba contra o Super Poker. Nesse caso eu não vou nem propor bet para você, porque tanto eu e você sabemos que o Kelvin tá drawing dead, né? Não tem a menor chance contra o futebol de Eduardo Sequela. Mas... a menor chance. Mas qualquer coisa de quem discordar é clubista. Se quem discordar é clubista, isso não tem a menor dúvida. Mas eu perguntei pra ele o seguinte: se chegou a hora dele provar que a turma dos solvers é melhor do que a turma do poker de rua, e ele com muito carinho nos respondeu um áudio que certamente será usado contra ele até o fim dos seus dias. Vamos lá. Vai ficar mais do que claro a importância ali do uso dos solvers, e digo mais, viu? Eu vou acabar com ele num mix de jogadas aprovadas pelo solver e um mix de jogadas aprovadas pelo poker de rua dele mesmo, Eduardo Sequela. Ele não sabe o que vai atingir ele, você vai ver. Aí sim, Marcelo Lanza, que homem. Kelvin, que é figurinha carimbada aqui no PokerCast, não podia deixar de pegar esse depoimento. Aliás, o reverse implied odd é todo dele, né, cara? É muito boa essa posição de Sequela, né, velho? Senta pra jogar, se perder, tá em casa, se ele ganhar, falinha, glória eterna, como dizem os campeões da Libertadores. Mano, essa história é muito prática, assim, né? Eu vou citar o que está acontecendo no momento no Big Brother Brasil, onde o Fiuk, tabagista, ganhou todas as provas do professor de crossfit. Então, assim... abre o olho, Kelvin, abre o olho. Não é assim não, na hora H ali, ó, na bolinha rolada ali, ó, abre o olho. E aí fica só a nossa torcida total, completa e irrestrita pro seu Sequela amassar, né, o Kelvin, porque o poker respira se isso acontecer. Sensacional, maravilhoso, Marcelo Lanza. É isso aí, que homens, que homens. Dando uma passada aqui pelos grandes torneios que tivemos, recentemente tivemos duas grandes finais de série. No Party Poker Millions tivemos a vitória do australiano Michel Adamo, ou Adamo, como você preferir, jogou com a bandeira da Inglaterra, $1.300.000 numa mesa final que teve Christoph Vogelsen e Mikita Badziakulski. Que homens, cara, essa foi pepino, o buy-in do torneio de $102 mil, não podia ser diferente, né, Lanzinha? E o main event da série Super Millions, da Super Millions Week, lá na GG Poker, o grande campeão foi Ben Ward. O torneio teve 976 inscritos e o Ben puxou $1.242.000 num three-handed que ainda teve o Alexandros Colinas, da Grécia, e Javier Gomes, da Espanha, que puxaram respectivamente $1 milhão e $818.000, valores arredondados. Uma passadinha rápida também pelo Eduardo Dudu Freitas, o Eduardo Dudu 850, sensacional, fantástico. Temos citado ele, né, Lanzinha? E como ele tem feito o resultado essa semana, ele arrumou, se não me engano, somado em 2 resultados, mais $120 mil. E o Dudu foi anunciado como instrutor do Stars Team de poker. Parabéns ao Stars. Parabéns, Dudu, monstro, né? Monstro sagrado. Esse menino, na hora que a gente já sabia que ele ia chegar longe lá atrás, agora a turma segura. Exatamente. Ficamos com a palavra do Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas.
E é com grande satisfação que recebo aqui ele, Fernando Viana, jogador do Forbet. Fernando, que prazer te receber aqui no PokerCast, muito bem-vindo. Obrigado, Calil, obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no PokerCast. Muito obrigado pelo convite. Bacana demais, eu que agradeço a presença e já te recebo te dando os parabéns, né? Quer dizer, 2 enormes resultados nos últimos 6 meses, certamente vamos poder falar disso tudo, vamos contar da carreira toda, contar da vida inteira de Fernando Viana, mas eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast, que ontem eu inclusive tomei falhinha por causa dessa pergunta que nosso querido Hit Gomes, ouvinte, eu perguntei se alguém tinha alguma pergunta para fazer, e o Hit falou, pergunta para ele quem era ele antes do poker, e essa é a pergunta que eu fiz em mais de 100 podcasts, e eu começo com essa pergunta, Fernando, quem que era o menino Fernando? Então, eu venho, basicamente, antes do poker, eu venho do xadrez, né? Eu comecei, acho que até velho, né, para muitos que começaram na minha idade, assim, a jogar xadrez. Eu comecei com 13, 14 anos e peguei gosto, né? Em Guarulhos eu frequentava um clube, né, que se chamava ACM. Acho que tem no Brasil inteiro até. É a Associação Cristã de Moços. Isso. E Perfeito. nesse clube eu ficava o dia inteiro, basicamente, fazendo todo tipo de esporte. E lá tinha uma salinha de xadrez, até que um dia me convidaram para ir lá jogar, só sabia jogar damas. Mas fui lá e aprendi e gostei. Na época, tava começando a ter esse lance mais de internet, começando a ter os provedores, né? E aí foi um jogo que me aficionou, né? Eu sempre fui muito, sei lá, vidrado em qualquer coisa que eu gostasse, então fazia excessivamente. E comecei a treinar xadrez. Ali, naquele núcleo, nesse clube, era onde treinava a equipe de xadrez de Guarulhos. E ali começou meu início no xadrez. Aí comecei a ir para um lado, para o outro, jogar um torneio ali, jogar um outro torneio ali, evoluir aos poucos, ter alguns resultados. Fernando, você falou que eu comecei tarde com 13 anos, quer dizer, aos 13 anos, na minha humilde opinião, era começar tarde só se você estiver começando a dançar balé ou fazer ginástica olímpica. Com quantos anos começa um jogador de xadrez, cara? Que eu tiro assim, né? Porque eu me lembro de jogando no torneio de categoria, eu comecei no sub-14. E muitos meninos da minha idade, dando um exemplo, meu primeiro campeonato estadual foi o sub-14, né? Outros meninos da minha idade já jogavam desde o sub-8, sub-10. Eu tive a oportunidade... Tive não, né? Meu tio ensinou xadrez pra minha irmã quando novo, mas pra mim não. Talvez eu não quis na época e não fui atrás. Então, eu considero... Talvez até para um nível que eu cheguei no xadrez, acho mais difícil pela idade que eu comecei, entendeu? Talvez se eu começasse mais cedo, teria alcançado um nível maior, ou teria tomado outros rumos, não sei. Mas pro xadrez em si, eu acho até um pouco mais velho já. Perfeito. Você falou a respeito do nível que você chegou e nós vamos discutir isso, porque evidentemente eu fui lá pegar cola com o Rafa Moraes, que me deu dicas aqui e me contou a respeito do monstro que você foi no xadrez. Mas eu começo pelo seguinte, você falou que você entra, o primeiro campeonato estadual é sub-14, mas você está jogando no sub-14 com jogadores que jogaram sub-10, sub-11 no xadrez. Xadrez tem talento? Tem bem pouco, assim, é mais dedicação e estudo, né? Claro que tem talento, eu acho que o talento é você conseguir absorver as coisas mais fáceis, né? Ter um entendimento melhor das coisas. Eu acho que isso aí que tá o talento aí, né? Mas é muito mais estudo, saber absorver o que você tá vendo, o que você tá estudando, e compreender tudo isso, né? Então, acredito que é muito mais dedicação do que sorte, que eu acho que é bem mínimo, diferente do poker. Perfeito. E me conta um negócio, quando você começa a jogar xadrez, quer dizer, lá na ACM, me conta um pouquinho a respeito de como é que começa esse treinamento, quer dizer, você entra no negócio, já fica obcecado e alguém olha para você, ou o técnico da seleção de Guarulhos, da cidade de Guarulhos, quer dizer, como que você transiciona de um menino que apaixonou por xadrez e começa a jogar xadrez num período... Qual é a sua idade hoje, Fernando? Você é de 88, 30 aí? É isso, 32. 32. A gente está falando o seguinte, isso há 18 anos atrás.
Então, há 18 anos, você começa a jogar, a internet é um bebezinho ainda, e, como disse o Rafa, e nós vamos chegar nisso, o seguinte, o Viana foi... ele é, entre nós do poker, com certeza o melhor jogador de xadrez, coisa que eu ouvi do sketch também, que provavelmente você fosse o melhor jogador de xadrez do meio do poker, dessa turma que transicionou, e o Rafa ainda complementa que você é um dos grandes jogadores do Brasil. Quem que te pega para te tocar, ou você que bate na porta, estoura as portas, chuta a mesa e fala, eu vou aprender isso aqui? Como é que foi esse começo do Fernando? O meu início, eu tive a sorte bem grande, porque nesse núcleo de xadrez que existia na CM, treinava a seleção de Guarulhos. O pessoal que jogava aqui em São Paulo antigamente tinha jogos regionais e abertos, que era bem clássico assim, né? Todo ano tinha, que são vários esportes que se reunia uma semana para disputar contra outras cidades. E ali nessa salinha, acho que os treinamentos eram de terça e quinta, que eles efetuavam. Uhum. E aí eu comecei a frequentar. E esse cara que era o técnico que cuidava do xadrez em Guarulhos, começou a me dar aula, me ensinar os fundamentos. De graça? De graça. Tava incluso no clube, né? Uhum. Como era um núcleo, era um cara que trabalhava para a prefeitura. Uhum. Esse núcleo de xadrez da CM é um clube pago, né? Sim. Mas quem frequentava só o xadrez tinha uma liberação por causa da prefeitura para frequentar o clube, né? Para só praticar o xadrez ali, né? Certo. Então eu comecei a entrar naquele meio, né? Estudar, aí gostar, já começar a vislumbrar jogar torneio. Tipo, primeira coisa que quando você aprende, você acha que você já tá jogando bem pra caramba. Você tá ganhando do pessoal ali. Uhum. Fala, eu quero jogar torneio. Aí eu acho que um amigo meu na época, vamos jogar o Campeonato Paulista, não sei o quê. E eu não tinha nem ideia da dimensão. Eu achei que eu ia chegar no Campeonato Paulista e ia bem, né? Uhum. Aí foi quando eu vi que as coisas eram bem diferentes, né? Me conta disso. Você chega no Campeonato Paulista e toma uma surra tradicional, tipo... Cheguei no Campeonato Paulista, acho que meu primeiro Campeonato Paulista, eu fiquei em 14º. Certo. Mas, pô, criança, moleque indo pra adolescência, você vai pra um torneio e você vislumbra ser campeão. Sim. Então, e aí foi ali que eu vi que era um outro mundo, né? Tinha muito mais pessoas da minha idade, muito melhor que eu achava que era. E basicamente eu não sabia nada naquela época, né? Eu tava começando, engatinhando, pegando os conceitos, porque querendo ou não, é um jogo bastante complexo, que envolve muitos conceitos, envolve abertura, meio jogo, final, e dentro de tudo isso tem um monte de conceitos na abertura, no meio jogo, em final. Então, até você conseguir agregar esse monte de informação, demanda tempo, entendeu? Uhum. Pra você evoluindo pouco a pouco. Mas aí ali começou a minha paixão, né? Eu comecei basicamente dos meus 14 até começar a minha faculdade, eu corri o Brasil inteiro jogando torneio de xadrez, assim. E quando que você começa a realmente fazer o destaque? Quer dizer, você foi... O Rafa me deu a sua denominação. Falou, ele é um dos melhores do Brasil e falou, ele é tal coisa mestre. Qual que é a denominação? Eu sou mestre FIDE, né? Que seria Isso. um mestre da federação. É só abaixo de mestre internacional e grande mestre, né? Perfeito. E Viana, eu tive muita gente que passou pelo PokerCast que é do xadrez. Aliás, xadrez e tênis são os dois esportes que são meio que o concurso no poker brasileiro, né? A gente tem uma quantidade absurda de tenistas, os tenistas inclusive jogam até hoje, e uma quantidade absurda de enxadristas, né? O que passou de enxadrista por aqui pelo PokerCast não é brincadeira. Quando que o Fernando começa a decolar na carreira? Porque você falou, comecei tarde, então já estava brigando com os caras que estão jogando sub-10, sub-11, sub-12. Você começa com 14. Quando que você começa a ver que vai dar para ser um mestre, que vai dar para ser um gigante do jogo? Então, eu comecei a decolar, que aí eu peguei gosto pelo xadrez, né? Comecei a frequentar todo tipo de torneio, assim, em São Paulo. Meus finais de semana, basicamente, nessa idade, era jogar torneio de xadrez. Sábado eu ia para algum lugar e domingo eu ia para algum outro lugar que sempre tinha torneio. Nessa época teve muito torneio. Uhum. Torneios com pessoas fortes.
E eu comecei a frequentar um clube que existe até hoje. Eu acho que é o clube que tem 100 e poucos anos. É o Clube Xadrez São Paulo. E era um núcleo muito forte. Então, querendo ou não, você envolvido naquele núcleo, você acaba evoluindo por tanto apanhar, por tanto jogar, tá ali. E eu fui aprendendo na prática, basicamente, né? Porque como eu ia lá, frequentava o clube, aí ia lá, um torneio que tinha regularmente era de sexta-feira, mini open. Um clube regular, não valia nada demais, mas era muito forte o torneio. Aí ela fazia 1 ponto em 5 rodadas, outra vez 1,5 ponto em 5 rodadas. E querendo ou não, eu sempre fui de perguntar, de analisar as partidas, né? Pra ver onde eu errei. E aí foi aí que eu comecei a decolar. Quando eu saí do núcleo de Guarulhos pra buscar outros áreas, enfrentar outras pessoas. Porque no núcleo de Guarulhos, eu comecei a me destacar. Quando eu comecei a buscar novos áreas, eu já comecei a ser o melhor ali do núcleo de Guarulhos. Ser o principal representante de Guarulhos. E aí foi aí que eu comecei a evoluir. Indo nos torneios, tanto que já no Sub-16 eu consegui ser vice-campeão paulista. Que no Sub-14 eu fui 14º. E aí já foi a minha evolução constante, frequentando esse cenário aí do xadrez. O Sub-14, Sub-15 e Sub-16 é um campeonato por ano? Quer dizer, você só joga como Sub-16 uma vez? Não, joga 2 vezes. Entendi. Você joga, pulou do Sub-14 pro Sub-16. Você joga 2 anos a cada sub, né? Perfeito. E obviamente nós vamos falar do seu Rubão, mas ele já dava força total, apoio total pro filho enxadrista? Eu acho que ele tirava mais como um hobby meu, assim, nunca me coibiu de nada, né? Mas me dava um suporte para eu poder frequentar esses lugares, né? Mas nada assim de acompanhar lado a lado ali, né? Eu acho que ele agia mais ser uma forma de um hobby meu do que qualquer outra coisa. Claro que ele ficava muito feliz quando eu trazia uma conquista, quando, sei lá, eu ganhei o Campeonato Paulista, saiu no Jornal da Cidade, de Guarulhos, que, querendo ou não, para um pai é legal ver isso, né? Então, mas eu acho que ele sempre tratou mais como se fosse um hobby meu, né? Perfeito. Do que qualquer outra coisa. Quando que você foi campeão paulista? Eu fui campeão paulista no Sub-18. Eu acho que eu tive, se não me engano, 2 traves. Eu peguei 2 vezes vice. E aí eu fui ganhar meu primeiro paulista no Sub-18. Tem preparação psicológica no Sub-18? E claro que nós vamos transicionar para poker logo mais, mas a gente tem que falar um pouquinho a respeito do xadrez, até pelo momento do mundo, né? Com o gambito da rainha, não dá pra gente não falar disso, né, Fernando? Tem psicológico no xadrez? Quer dizer, você falou, eu peguei 2 traves. Peguei 2 traves porque eu era pior do que os caras, ou eu peguei 2 traves porque o mindset dos caras podia ser melhor do que o seu ali naquele momento? Tem muito mindset. Eu acredito que tem aqueles momentos críticos, né? Que igual tem no poker, você tá, sei lá, executando um blefe. No xadrez tem seus momentos críticos, então você tem que ter, acho que a tranquilidade para não cometer erro nos momentos assim mais críticos. Tem que existe, sei lá, apuro de tempo, você tá com pouco tempo no relógio e você precisa tomar uma decisão para uma decisão satisfatória, porque qualquer erro você pode perder a partida. Então eu acho que com o tempo você vai criando mais bagagem, tirando um pouco desse peso da responsabilidade, porque eu acho que as 2 vezes que eu fui vice, talvez não merecia ser campeão, mas quando eu fui campeão, eu já achei que eu já tinha nível para ser campeão ali. Já merecia o campeão. Tanto que no ano que eu fui campeão, eu fui jogar o Campeonato Brasileiro sendo pré-ranqueado número 1. Perfeito. O que é pré-ranqueado? No xadrez tem o rating, né? Que denomina a força do jogador. É como se fosse o tênis. Sim. Isso, o rating é como ele tá indo nos últimos torneios. Se ele vai bem, vai subir o rating. Ele se calcula pelo elo. Certo. É uma amarração de você contra os adversários que você jogou, ele faz ali uma triangulação entre o seu número e o dos caras que você tá batendo e joga ali pro... Basicamente vai ser aquilo, contra tal jogador, se você ganhar, você ganha 7 pontos de rate, se você empatar, você
perde 2 e se você perder, você perde 10, sei lá. Exemplo, né? Sim. Dando um exemplo mais básico, né? Sim. Então isso vai determinar no seu ranking. Quando eu ganhei o Campeonato Paulista do ano, na época, quando você ganhava o Campeonato Paulista, você ganhava inscrição, hospedagem grátis e todas as despesas pagas no Campeonato Brasileiro. E eu fui para esse Campeonato Brasileiro sendo o número 1. Mas eu ainda não tinha o mindset, né? Faltou bagagem para poder conseguir ser campeão brasileiro aí. Entendi, perfeito. Fernando, você chega a ser campeão brasileiro depois? De categoria não, fui campeão brasileiro escolar, né? O Sub-18 eu não ganhei, eu ganhei o Campeonato Brasileiro Escolar, que era um outro que era de escolas, mas era por série, que fazia a 7ª, 8ª série. Eu acho que eu ganhei o 7ª e 8ª série na época, não lembro agora direito. Perfeito. Mas o Sub-18 eu não ganhei, não. Perfeito. Quando comparado aos jogadores de pôquer do Brasil, quer dizer, Vini Marques, Alali, o Rafa e tal, dá pra pegar um bet ali sem dó nem piedade? Dá pra atolar o apartamento? Com uma turma dá, com uma turma não, mas tem outros que o Vini Marques era mestre internacional. Ele chegou num nível bem maior que o meu. Talvez no meu auge tava jogando pau a pau com ele, né? Mas antes não. Perfeito. Então, mas tem alguns jogadores no xadrez que são bem bons também, assim. Do pôquer? Isso, do poker. Perfeito. Bacana Que demais. migrou. Me conta um negócio, Fernando. Nós tivemos agora recentemente a parada do Felipe Neto, né? Quer dizer, o xadrez foi para evidência total. Nós tivemos a explosão do pôquer, em que estão rolando desafios gigantescos no pôquer entre jogadores. Se não me engano, o próprio Phil Galfond tem jogado, o Daniel Negreanu tem estudado um bocado e jogou numa Twitch. O Fedor Rose também estava transmitindo na Twitch esses dias. Exatamente. Quando você olha isso, dá saudade? Quer dizer, doeu largar o xadrez e ir pro pôquer? Ou tamo tranquilo, tamo em casa? Não, tamo tranquilo, porque atualmente continua sendo meu hobby. Eu até voltei a jogar um torneiozinho ou outro. O ano passado eu joguei um torneio em Floripa. Ano passado não, ano retrasado, desculpa. Não, foi o ano passado, que foi em janeiro. Joguei um torneio em Floripa, que era um torneio mais demorado de dias, assim, mas eu continuo tirando como um hobby, assim. Às vezes tô sem fazer nada aqui em casa, eu fico jogando xadrez online. Bate uma saudade de poder frequentar mais esse ambiente, jogar mais torneios, jogar mais competitivo, mas com poker assim, profissional, não consigo conciliar. A abertura do xadrez para o mundo, como aconteceu agora com a série, permite, quer dizer, tem aposta em xadrez hoje em dia? Já daria para ganhar um troco jogando? Ou a turma joga só por hobby mesmo? É difícil, né, porque pelo menos online é quase impossível, né? Se você tiver uma ajuda de algum programa, de algum software, você consegue ganhar do campeão mundial. Então, pelo menos online, se não tiver uma restrição boa, coisas para evitar isso, não tem como colocar aposta, né? Sim, perfeito. Perfeito. Que foi basicamente o que aconteceu com o Felipe Neto. Você sabe da história, Fernando? Eu acompanhei de longe, eu vi alguns comentários, eu vi o que aconteceu. Ele recebeu ajuda de algum jogador mais experiente, né? Perfeito. Isso é a identificação imediata, quer dizer, ao contrário do poker, porque no poker é difícil, né? Quer dizer, se eu estiver ali jogando, o poker inclusive mantém regras em que ele não impede do Fernando discutir uma mão comigo enquanto acontece, até porque é impossível o software saber controlar isso, né? Não é o caso no xadrez, eu suponho, tanto que eles pegaram o Felipe Neto, né? O xadrez acaba não conseguindo, né? Por quê? Eles pegaram o Felipe Neto porque na faixa de rating que ele estava jogando, ele teve umas 10 vitórias seguidas com uma precisão muito alta, assim, de acerto, assim, que um cara do nível dele pode ser que consiga mais 10 em sequência, não vai conseguir. E esse software onde ele joga, onde ele jogou, que é o chess.com, é o maior site do mundo. E os caras são muito... pega muito firme nisso, né? Pra manter a boa prática do esporte ali, do xadrez. Então, fica evidente, sabe? Com movimentos e tudo mais, né? No nível que ele tava, né? Perfeito.
Fernando, aos 18 anos, você é campeão paulista, está disputando bem campeonato brasileiro e já começa a pairar na cabeça do menino de sub-17, você está com 17, sub-18, está começando a pairar na sua cabeça a dúvida de o que eu vou fazer da minha vida. Me conta um pouco a respeito desse momento, quer dizer, o poker já tinha entrado, como é que foi e qual era o plano para depois do xadrez, visto que o seu Rubão julgava que isso era hobby, que não era profissão. Basicamente, eu não sei, eu nunca fui muito estudioso, assim, nunca. Eu sempre tive a facilidade de pegar as coisas fáceis. Então, eu nessa época só queria saber jogar meu xadrez, ir pros lugares, mas eu não, vou ser advogado, vou fazer um concurso, eu não pensava nisso. Isso foram consequências. O que o xadrez me trouxe, né? Como eu representava o Guarulhos, quando eu terminei o terceiro ano, o técnico de xadrez de Guarulhos falou, você tem direito a escolher qualquer curso aí na faculdade, porque a prefeitura tem um convênio com a Universidade de Guarulhos. Uhum. Então eu tive a possibilidade de escolher um curso que eu ia ser 100% bolsista, né? E até aquele momento, eu nunca tinha imaginado o que eu ia fazer da vida. Tanto que eu fiz ADM naquela época porque eu tinha feito o primeiro, segundo, terceiro ano voltado mais para ADM. Aí eu falei, então vou continuar por isso. Mas não foi uma coisa que eu, vou fazer. Nunca vim pensando na minha vida, né? Uhum. E o poker me apareceu num torneio de xadrez. Foi num campeonato brasileiro que eu fui jogar, um campeonato juvenil, acho que com 17 anos. E tava meio na febre. Tava tendo transmissão no SBT, na SPN, tava aquela febrezinha. Eu lembro que naquela época até o William Arruda tava no torneio, ele tava começando a se interessar, ele já lia algumas coisas naquela época. E tanto que entre as rodadas, o pessoal tava sempre fazendo um home game. Lá no hotel que foi o evento, né? Tinha uma salinha de jogos lá, tinha uma mesa de baralho. E foi ali que eu aprendi. Depois eu apresentei pro meu pai. E foi ali que eu comecei minha carreira no poker, né? 88 mais 17 ali, quer dizer, nós estamos falando de 2005, o poker está muito no começo, né? Conta para mim um pouquinho a respeito de como é que era, quer dizer, eu imagino que devia ser, é óbvio que era outro esporte, dava para falar em profissão, quer dizer, você olhou para aquilo e brilhou o olho instantâneo? Não, eu brilhei o olho instantâneo por movimentar dinheiro, né? Naquela época você fala, nossa, que isso, tal, você começa a jogar, aí você joga uns torneios online, ganha coisas, e aí acho que só por movimentar dinheiro já te enche os olhos, mas nunca parei para pensar como profissão, né? Foi uma consequência, assim, dos resultados, de eu começar a procurar, pesquisar coisas, de ir bem, ter um resultado ou outro, que aí eu comecei a me pensar mais como profissão. Perfeito. E conta pra mim um pouquinho a respeito dessa transição, quer dizer, como é que o poker começa a ficar sério, ganhar peso na sua vida? Então, eu comecei com 17 anos, acho que eu apresentei, quando eu aprendi esse poker lá no torneio de xadrez, eu apresentei pro meu pai. E aí meu pai sempre foi um cara que sempre gostou muito de jogo de baralho. Sempre me lembro de ele jogando entre família, né? Tranca, cacheta, todo tipo de jogo de baralho. E apresentei pro meu pai, e pro meu pai também foi uma paixão muito grande, né? Ele de imediato, eu lembro que na época era Tower Torneios, que tinha na época, ele depositava, sei lá, $50, ficava jogando uns torneios lá. A gente começou a frequentar, a gente não, né? Ele começou a frequentar uma casa que tinha no Tatuapé, que eu acho que foi uma das primeiras que teve, foi o Texas Tatuapé. Sim. E quando eu fiz 18 anos, eu pedi pra ele me levar nessa casa, né? Mas já jogando, quer dizer, já tava dando uns tirinhos ali nos online ou nada? Já jogava com City Goals online, já brincava entre amigos, mas nada demais. Sim. Pedi. E aí fui jogar lá, era muito City Goal que tinha nessa casa, muito. Joguei um City Goal, fiquei em terceiro, nem sei como consegui ficar em terceiro. A história tradicional, né? Quer dizer, a primeira jogada dealer, não tem escape, né? Vai ganhar. Não tinha dealer, né? Cada um dava suas cartas. Sim.
e perna tremendo, a sua vez de embaralhar a mão tremia tudo, né? Não tinha tanta... Mas estava ali, foi ali que foi o início de tudo. Aí, naquela época, começou a aparecer os artigos de pôquer, eu comecei a acompanhar, acho que era Clube do Pôquer, que era do Christian Cru e do Raul Oliveira, que tinha artigos, eu adorava ler aquilo, que era... Às vezes eles postavam viagens, narrava o torneio dele num blog, né? Uhum. E eu comecei a ter alguma noção a mais de pôquer com aquilo, basicamente, né? Com os artigos que eles publicavam ali. Aí eu já recebi um dinheiro, né? Nessa época, né? Porque eu jogava pro Guarulhos, então eu recebi uma bolsa mensal. Então eu tinha o meu dinheirinho pra jogar alguma coisa ou outra, assim, no pôquer. Uhum. Aí nessa época eu comecei a faculdade e meu pai fez eu começar a trabalhar com ele no escritório dele, fazer as entregas. O escritório dele era de quê? Ele tinha um escritório de automação industrial. Certo. Ele comprava e revendia peça nessa área, né? Basicamente. Então eu comecei a trabalhar com ele e ele falou, não vai ficar aí o dia inteiro em casa coçando não. Vamos trabalhar. Aí me colocou pra trabalhar. Eu comecei a faculdade nessa época. Mas querendo ou não, eu comecei a me destacar em algumas coisas que eu ia. Tinha o circuito ABC, uma vez ele me levou, eu fiquei em segundo. Fiz heads up com o Will Arruda, não sei nem se ele deve lembrar. Eu fiz heads up com o Will, foi um dos meus primeiros resultados ao vivo, né? Sim. E era o circuito ABC, que era um circuito bem tradicional, assim, era tipo perto de ser um CPH, era um abaixo do CPH, né? Na época. E eu comecei a frequentar esses circuitos e comecei a ir bem. Ter uns resultados, jogava City Go online, também estava tendo resultado. Os City Goals online eu jogava na hora que eu saía do escritório, eu ia pra faculdade, ia pra lan house da faculdade jogar, ficava lá 1 hora, saía 5h30 do escritório do meu pai, a aula começava às 7h30, eu ficava essas 2 horas jogando e depois eu entrava pra aula. E tava sendo um hobby lucrativo até ali pra mim. Sim. Tava ganhando já mais dinheiro do que eu ganhava trabalhando com meu pai. Que provavelmente devia ganhar ali meio salário, um salário trabalhando com o pai. Eu ganhava um salário mínimo pra trabalhar fazendo as entregas, né, pro meu pai, nada demais. E com o poker eu já tava conseguindo tirar mais, né, jogando City Goals ali por conta, tudo, mas sem a mínima noção, sim, de ter estudado alguma coisa, né. Eu li artigos de conversa e você vai tirando suas próprias conclusões, né, de como se jogar. E fui jogando, mas acho que é o caso de qualquer outra pessoa, né. Você vai fazendo a coisa sem informação, tá dando certo. Não tinha controle de bankroll, não tinha nada. Ia jogando. Aí daqui a pouco você dá uma quebrada, você fala, puta, fudeu. E me conta uma coisa, quer dizer, você ia tirando esse dinheiro à medida que você ia ganhando ali, ou só ia jogando mais caro e quebrava? Como é que funcionava? Não. Eu ia vendendo dólar, eu vendia dólar até pro professor da faculdade. No site. Eu vendia no PokerStars, tinha um professor que sempre, o professor de estatística, ele sempre comprava 50 ou 100 dólares, meu. Não devia ser muito bom de estatística, né, Viana? Aí ele, tipo, eu vendia bastante, mas era super descontrolado, assim, de controle de bankroll. Eu nunca mantinha um bankroll saudável pra jogar os City Goals ali. Era sempre meio que a win bankroll nas minhas sessões de City Goal. Tipo ali no site, sei lá, fazia uma sessão de 800, eu tinha 1.000 na conta. Mas as coisas naquela época iam fluindo, né? Sim. Então eu tinha minhas retiradas. Até que uma hora aperta, né? Você começa a gastar mais, não sei o que, aperta, você fala, fudeu, pega uma bad run, fala, fudeu, preciso procurar alguma coisa. E aí era isso, quer dizer, tirava o dinheiro do jogo pra balada e tirava o dinheiro do salário eventualmente pra voltar pro jogo, pra manter, como é que funcionava e mais importante, qual que era o olhar do seu Rubens nesse momento sobre o poker? Porque ele tá jogando com você, ele tá te vendo inclusive ganhar mais dinheiro jogando do que trabalhando pra ele. Ele tá num olhar de preocupação ou ele tá num olhar de tranquilidade, de vamos que vamos? Eu acho que ele sempre nunca me privou de nada, né? Então ele foi deixando. Tipo, ele me proibia de jogar cash game, né? Eu ia pros lugares com ele,
Meu sonho era jogar cash game, sentar lá na mesa, desde o início que eu comecei a jogar, ele me levar aos lugares, vai jogar? Joga só o City Goals, 50 ou 100 reais que tem aí, beleza, que é o que seu dinheiro pode. Cash game você não senta nunca, nem ele sentava, ele começou a sentar bem depois, mas no início ele não deixava eu jogar cash game, nada, mas foi um olhar assim, foi deixando as coisas levar, eu acho que como era uma coisa muito nova, tinha poucos profissionais no Brasil disso, então para todo mundo é muito novo. Eu evitava muito falar que eu jogava poker, né? Porque nessa época existia um preconceito muito grande. Então até você explicar para a pessoa, eu preferia, não, trabalho com meu pai e pronto, né? Sim, perfeito. Eu demorei, né, para começar, não, sou profissional de poker. Perfeito. E aí, quando que você se enxerga profissional? Porque em algum momento você, vamos para usar a expressão moderna, você saiu do armário e falou, sou jogador de pôquer, né? Então, eu comecei, aí eu dei uma quebrada, né, precisava, e aí tava começando o 4Bet, né? Eu tinha o contato do Will até, e eu tava querendo voltar a jogar, né, precisava me recuperar, mas a minha ideia de entrar no 4Bet era só ficar um tempo pra recuperar meu bankroll e voltar a jogar por conta, né? Sim. Porque, pô, tô fazendo uma coisa que eu sempre ganhei dinheiro, pra que eu vou jogar pra um time? Eu não tinha nem noção que tinha estudos, tinha aulas, eu não sei o quê. E na época eu tinha bastante contato com o Vitor Esbrice e o Armando Esbrice, né? E aí eu pedi pra ele, que ele participava do City Goal, acho que era City Goal Poker Pro, não lembro o nome do projeto. Antes do time de MTT, né? City Goal Team Pro. Isso, City Goal Team Pro. Aí eu falei, manda aí, vê se interessa eu entrar no time City Goal, né? Eu já tinha um gráfico bonito na época de City Goal, já era bem lucrativo. E na época, acho que ele mandou pro Will, e o Will viu o gráfico e falou, não, interessa pro time de MTT. Tava iniciando, então era 2010, ali, 2009, 2010. Aí nessa época eu falei, pai, você deixa eu sair pra me dedicar totalmente ao poker? Sair do escritório? Aí ele falou, não, tudo bem, vai lá tentar seus sonhos, se quer tentar ser jogador de poker, vai lá. Mas eu falei, eu não vou largar a faculdade porque eu não sei o que vai ser isso. Eu tenho que aproveitar, porque eu sou bolsista, então eu não sei o que vai ser o amanhã. Então eu vou fazer os dois paralelamente. E aí eu procurei. O time na época eles fizeram um deal test de 3 meses para ver o que ia ser. Então foi dali que eu me sinto um momento que eu virei profissional de poker, né? Eu comecei a ter uma rotina mais regrada. Sim. E aí eu só comecei a trabalhar com isso, né? Mas a faculdade está lá, quer dizer, está estudando, não parou em hora nenhuma, terminou a faculdade? Terminei. Tanto que foi engraçado, né? Quando eu entrei e fui falar, não, eu faço faculdade e tal, aí o Will falou, você vai ter que trocar o horário ou largar a faculdade para se dedicar. E eu falei, porra, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não sabia se era certo eu fazer isso, né? Largar uma oportunidade dessa que eu tinha, poucas pessoas têm uma oportunidade de não pagar R$1 a faculdade inteira por um negócio para mim que era incerto, né? Que tava começando, né? Fernando, a faculdade te exigia jogar xadrez ainda? Quer dizer, você tinha que jogar xadrez para ter a faculdade gratuita ou não? 1 ou 2 torneios no ano. Assim, eu precisava representar Guarulhos nos jogos abertos e nos jogos regionais. E havia demanda por performance enquanto você estava na faculdade? Não havia. Então, quer dizer, você estava garantido. Ainda que você não estudasse, se você tivesse completamente dedicado ao poker e jogando os 2 torneios por ano, mesmo que você fosse surrado lá, não tem problema. A única coisa que eu precisava era manter as notas, né? Porque se eu pegasse alguma DP eu tinha que resolver no mesmo semestre, senão no outro semestre eu perdia a bolsa. Entendi, perfeito. Mas de resto não exigia performance nenhuma. Perfeito. Então pra mim ali era tudo muito incerto. Então quando eu entrei nesse deal test do 4Bet, era bem o início do 4Bet mesmo. Tava começando Crema, tava começando o Rafa, o Vitor Brasil, o Kowalski, todo mundo. E eu comecei ali, naquela turma. Então, pra mim, a partir daquele momento que eu comecei a me profissionalizar do poker mesmo, né? Ter uma outra rotina, dedicar um dia inteiro. O que eu fazia? Eu não jogava durante o dia.
eu morava num lugar que a internet ainda era meio precária. Aí eu falei, Will, nesse semestre eu não consegui trocar meu horário na faculdade. Mas na verdade eu nem tentei. Porque eu não queria me mudar da noite, queria continuar fazendo faculdade à noite. Aí eu falei, só vou conseguir jogar de madrugada. Então, meu grind de MTT, eu saía da faculdade, eu ia pro escritório do meu pai, abria o escritório do meu pai, ficava grindando madrugada inteira, ia pra casa, dormia, depois ia pra faculdade. Então, nesses 3 meses teste, eu só grindava o field da madrugada. E de domingo também. Então, foram, sei lá... Domingo também você jogava no escritório do pai? Isso, domingo também. Porque eu morava numa cidade aqui em São Paulo, que na época era muito precária a internet. Era Arujá que eu morava, não morava em Guarulhos, eu tinha me mudado. Mas é do lado de Guarulhos, Arujá e Guarulhos é tipo meia hora, né? Então eu grindava no escritório do meu pai, no computador dele praticamente. Perfeito. E nesse momento o seu Rubens está de boa com a tentativa? Quer dizer, porque é um caso excepcional, né? Pai, vou parar de trabalhar, vou dar uma tentada ali para jogar pôquer e tomar um tapa no ombro e falar, vai lá, filhão, é um caso que não é que ele não tenha ocorrido aqui no PokerCast. A gente ouviu histórias assim, recentemente a Camila Cons contou que foi mais ou menos isso, quando ela avisou que ela queria jogar pôquer. Mas não é simples mesmo com o seu Rubens, talvez até por ele jogar, talvez fosse um complicador. Quer dizer, ele tá ali num ambiente do pôquer inicial, que não é bem o ambiente que a gente conhece hoje de BSOP. Todo mundo fumando dentro do clube, tinha muito mais álcool, tinha uma malandragem ali, né, Fernando, que quem conhece o pôquer hoje não entende. Você para pensar a respeito disso, a respeito do tanto que seu Rubens foi moderno naquela época? Eu penso, né, porque meus pais eram separados, né, desde criança. E aí eu só vim morar com meu pai com 16 anos, né? Sim. Então... eu vejo muito mais isso, assim, se eu morasse com minha mãe, provavelmente eu não teria seguido esse espaço. Porque o meu pai sempre foi mais de me deixar livre. Minha mãe, o sonho dela é que eu fizesse direito. Sim. Então talvez eu teria seguido para essa área se eu morasse com ela. Meu pai não, meu pai era mais tranquilão, deixava, assim, não me opunha muito ali, né, o que eu queria fazer. Então ele foi, mas teve algumas horas que ele falou, sei lá, tá ali no momento do swing, você não tá vendo dinheiro, só tá ali jogando. É isso mesmo que você quer da vida? Teve essas horas. Em determinado momento, assim, sei lá. E ele jogando direto? Ele jogando, ele indo pros clubes, mas pra ele é um hobby, né? Ele tem o trabalho dele, não sei o quê. Pra ele, eu acho que era diferente, né? E quais eram as demandas dele com relação a você como jogador? Quer dizer, ele queria ir para o Campeonato Paulista para jogar o CPH e que você fosse junto? Ou ele te deixava, ele te cutucava tecnicamente para você ensinar o que você estava aprendendo no Forbet para ele? Quer dizer, qual que era a relação? Você tem uma relação de pai e filho, né? Claro. Mas você tem uma relação do Fernando, jogador profissional, com o seu Rubens Viana, jogador recreativo. Me conta um pouco da relação com ele, como é que era? Ele sempre gostava, assim, de que eu fosse nos torneios com ele. Mas quando eu entrei no Forbet, pra mim diminuiu muito eu frequentar os torneios, né? Porque eu não podia jogar mais torneio por fora, não podia jogar torneio ao vivo. Então, basicamente, minha rotina virou online. Eu não podia mais frequentar esses ambientes. E meu pai sempre foi um cara controlado em sentido de bankroll. Ele não se sentia confortável em jogar um BSOP. Mesmo tendo as condições, ele achava que a certas horas ele ia se sentir pressionado. Então ele jogou assim, sei lá, se eu te falar, ele jogou uns 3 BSOP na vida, main event, ou 4, foi por aí, bem no início. Porque ele não se sentia confortável de ir lá dar o Bahia. Então a gente teve uma rotina assim de frequentar torneios assim antes de eu entrar por Forbet. A gente teve uma rotina bastante. A gente ia pra todos os lugares, pra casa. Eu cheguei a jogar em mesa que o cara podia ficar fumando. Chegava com minha roupa, era puro cigarro em casa, puro cigarro. Sim. Foi depois que veio a lei, nem lembro quando foi, mas bem no início a pessoa fumava na mesa, normal. E seu Rubens não tem registro nem em Randomob, se não me engano. Então, quer dizer, ele não teve realmente passagem em BSOP recente nenhum, né? Não, mas ele foi sempre um hobby que eu acredito que ele teve seus resultados, assim.
aqui em casa atualmente a gente tem uma prateleira cheia dos troféus meu e dele, né? Tem muito mais troféu dele do que meu, né? Mas é que ele jogava muito torneio de clube, né? Sim. Torneio 30 pessoas, sei lá, 40 pessoas. E esses torneios tudo dão troféu. Sim. Então uma prateleira lotada de troféu dele, mas são torneios pequenos, né? Torneios de clubes, tem alguma coisa ou outra. Ele ficou em terceiro num torneio no Chile, lá, que era da época do Tower Torneios. Algumas coisas do tipo. O CPH, ele jogava alguns, assim... Eu lembro, assim, que torneio já acima de 1.000 ele já evitava. Perfeito. Ele jogava até 500, 300, aí era o confortável para ele. Perfeito. Viana, você já parou para pensar que os primeiros $5 que o Rafa Moraes recebeu na vida saíram da sua conta e o que o Rafa transformou com esses $5? Que de repente, se em vez de vender esses $5 para ele, você tivesse pego 0,01% dos outros torneios dele pro resto da vida, você teria... Imaginaria, né, que isso viraria... Você teria feito mais lucro do que o Bitcoin, quem investiu no Bitcoin no começo? Imagina, eu lembro de eu jogando num posto com ele, eu não lembro direito. No quê? O que foi? Num posto, a gente jogando num posto de gasolina. Eu não lembro se exatamente ele tava, mas eu acredito que ele tava. Que demais. Assim, a gente fazendo um home game, não sei nem se a gente tinha as fichas direito, né, pra fazer o home game. Tava todo mundo começando, né, na época. Que bacana. Isso aí foi bem no começo mesmo, bem no começo mesmo. Diana, e aí estamos lá no Forbet, estamos arrumando uma nota, quer dizer, em algum momento você formou na faculdade? Sim, me formei, né, porque era uma das prioridades minhas, né, tanto que quando eu comecei no Forbet eu tinha mais, sei lá, 2 anos e meio para completar a faculdade de administração, e eu via aquilo como prioridade, porque eu falei, pô, não sei o que vai ser da minha vida, então pelo menos eu tenho que ter um backup, se isso não der certo. Beleza, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, que eu comecei a grindar de casa, com uma rotina melhor, em horário melhor, foi ali que eu comecei a decolar no poker, que eu comecei a ter mais resultados consistentes. Assim, basicamente eu jogava e ganhava na época, né? Era um poker muito diferente dessa época. MTT, claro. Isso, fui crescendo. Até um momento, sei lá, deu uns 3 anos e meio, que eu recebi uma outra proposta e resolvi viver outros ares ali, que foi um outro time de MTT, eu tendo uma porcentagem de time de MTT, que eu fui com o Vitor Esbriça e o Armando Esbriça, na época. E aí você vai para a proposta, sai do Forbet, quer dizer, de repente você perde o contato com o time que veio a ser o maior time do mundo, mas sucesso total com os Esbriça, como é que foi a experiência? Então, no início foi muito sucesso, mas foi um negócio meio todo mundo sem experiência de fazer aquilo que estava ocorrendo no momento. Então, eu acho que a gente perdeu a mão ali, né? Então, no início, o time começou voando, mas depois começou a descer e a gente não soube controlar. Tanto no sentido que o jogo estava mudando muito na época, foi a época que começou o jogo mudar muito. Você sabe que ano que é isso, Viana? Puta, eu sou ruim de data, mas eu não lembro. Mas eu lembro que, assim, um jogo que você, sei lá, vou chutar uma data, sei lá, 2010. Você tava jogando, você ganhava regularmente. 2011, se você continuasse jogando daquele jeito, você não ganhava, você não estaria ganhando mais. Porque o jogo tava mudando, tava em constante mutação, né? Até ali não tinha mudado o jogo, né? Sim. Ali tinha basicamente uma forma. Se você jogasse de tal jeito, você ia ser ganhador. Foi aí que começou a aparecer, sabe, uma evolução grande no poker, né? Sim. E uma das falhas minhas, pra mim, eu sabia ser ganhador e eu não me renovei. Eu fiquei travado ali. Então foi um período que eu andei de lado, né? Então, depois que eu saí do Forbet, porque pra mim eu não percebi que o jogo tava mudando, então não me preparei para aquilo. Então, sei lá, foram 3 anos e meio andando de lado, jogando muito mais caro do que devia, né? Porque na minha cabeça, pô, sempre joguei isso, deve estar acontecendo, é variância normal do jogo, né? Sim.
Obviamente estava jogando com HUD, estava jogando com assistência total, né? Sim. Aí eu falei, pô, tô sofrendo variância normal do jogo. Se eu continuar jogando, que uma hora isso vai passar. Mas depois de todo o tempo passando, você vendo as coisas acontecendo, você fala, pô, não foi isso. O jogo mudou e eu não acompanhei o ritmo. Uhum. Tem que fazer alguma coisa. Aí foi, o time se desfez e tudo, e foi a hora que eu falei com os caras pra voltar pro Forbet. Viana, dá pra falar que a sua carreira praticamente ela começa e dura até hoje no Forbet, né? Você tem essa experiência de saída, mas é uma carreira que dos primeiros torneios lá atrás, quer dizer, do time que entra pra jogar se tem gol, até $1,5 milhão em 2 cravadas, que é o momento atual. Basicamente, acho que, sei lá, meu nome atrelado ao Forbet dá muito certo, né? Porque toda a minha primeira passagem foi muito boa, né? Desde quando eu iniciei até quando eu saí, eu tava voando. Uhum. E desde o momento que eu voltei até agora, são só coisas boas, né? Eu acho que fazem 4 anos que eu voltei, 4 ou vai completar 5, eu não lembro agora. Mas eu acho que fazem 4 anos que eu voltei. Pô. Sim. Por outro lado, então, se fazem 4 anos que você voltou, você ficou um tempo razoável fora do Forbet, ou não? Fiquei uns 3 anos e meio, 4, assim, fora. Uhum. Conheci muita coisa, viajei pra fora, me deu muita oportunidade de muita coisa, né? Mas eu meio estacionei meu jogo, né? Sim, eu aproveito essa transição para te fazer uma pergunta que é o seguinte. Viana, é muito comum em diversos casos de jogadores que fizeram grande parte da carreira no time, como é o seu caso, o jogador não ter resultado nenhum em torneios ao vivo, né? E ao dólar de hoje, você tem $2,5 milhões de reais, quase $3 milhões de reais ganhos, $530 mil ganhos em torneios ao vivo. A experiência, a vivência sua e os resultados de ao vivo, eles são muito impressionantes. Essa experiência vem do período que você ficou fora do Forbet? Também. Uhum. Eu sempre fui um jogador muito de clube, então eu tive, assim, nos momentos ruins, né, assim, de que eu não estava indo bem nos MTTs, eu tentava complementar minha renda com cash game, então eu frequentei muito H2, assim, em momentos que eu não estava tão bem em MTT, mas precisava complementar minha renda, então eu ia pro H2 jogar cash game, assim, né, pra ter uma renda. Querendo ou não, isso dá uma ajuda, né, jogar ao vivo ali, vendo outras pessoas e eu acho que desde o início, né, meus primeiros resultados foi ao vivo, né, eu comecei no ao vivo, depois migrei pro online. Então, querendo ou não, isso me deu uma bagagem legal, assim, até chegar ao dia de hoje. Lá no começo você fala que você tinha um preconceito em casa, que você não tinha preconceito com o jogo, mas que tinha um preconceito com o cash game. E agora você me diz o seguinte, que eu ia pro cash game para complementar. O preconceito ele foi quebrado com a naturalidade? Não, o preconceito tinha meu pai, né? Sim, claro. Não deixava eu jogar cash game no início, né? Por ele achar um jogo muito perigoso, ver os valores que rolava. Talvez ele não queria me colocar naquele ciclo. Mas depois que eu me profissionalizei, ele meio que largou. Você faz o que você já, sei lá, você já tem sua idade, você sabe o que você faz da vida. Então, ele não impunha limites, assim, né? Uma vez ou outra, se eu falasse que você estava jogando muito caro, ele ficava preocupado, mas nada de falar, senão me colocar limites, né? Foi mais no início mesmo o preconceito, assim. Tanto que depois ele estava jogando até cash game, assim. E com relação ao Forbet? O Forbet tocava com naturalidade o fato de você estar frequentando clubes, porque é um tanto incomum também que os times permitam que os jogadores do online deem uma migrada ou deem uns tiros ao vivo, né? A minha fase de frequentar o clube foi mais na época que eu passei fora do Forbet, né? Que foi minha fase meio estacionada, que eu parei de ganhar dinheiro, assim. Então, eu frequentei mais ali. Acho que na época do Forbet quando eu voltei até pro Forbet, eu comecei bem, eu frequentei clube, mas bem pouco, assim, mas não tinha uma restrição, só tinha o bloqueio, assim, você não pode jogar MTT por fora do time. A única objeção deles, né?
Perfeito. E Viana, quando você ia para os clubes, quer dizer, você estava num momento estacionado online, as ferramentas estão ali fazendo o jogo evoluir, o jogo online ele está evoluindo, mas até hoje o salto entre o que você vê num clube de pôquer ou até num grande torneio de pôquer nacional para o que você está vendo online é uma distância, um abismo de distância. Quando você estava estacionado no online, você ia para o live e matava o live? Matava, né? Porque o jogo era muito mais fácil, né? Eu jogava cash game no H2, assim, contra uma turma, assim. Basicamente tinha os regs, assim, da época que não eram regs, assim, nada demais, assim, comparado o que se enfrentava no online. Então não era bicho de 7 cabeças enfrentar eles e a maioria era recreativo. Então contra esse público, o seu jogo funcionava. Então se você mantesse uma rotina ali, você ia ser ganhador natural. É uma atmosfera muito diferente, né? E era um cash caro? Eu jogava 5-10 no H2 e depois virou 10-20. Que é caro pra cacete, né? Isso é uma variância que machuca o valor ali. Mas se eu te falar que eu variei pouco nesse jogo, foi bem pouco, porque era um jogo fácil, basicamente, sabe? Então eu swingava muito pouco e eu não tinha nem bankroll, assim, tão confortável pra jogar esses jogos, assim. Eu jogava mais porque eu precisava, né? Precisava continuar me mantendo, né? Sim. Nesse momento que eu tava indo ao swing. Sensacional, muito obrigado, Fernando Viana. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais do Viana com histórias absolutamente surreais, incríveis. Que homem! E ficamos com o momento técnico da Five Card Secrets com o Thiago Paulo. E recebo aqui no PokerCast meu professor Thiago Paulo da Five Card Secrets, que chega para nos contar ainda sobre bets, apostas, e hoje nós vamos falar de uma aposta muito especial, afinal de contas, quem joga pôquer tem que blefar. Aposta por blefe, Thiago Paulo, muito bem-vindo. Fala, meu amigo. Fala aí todos os ouvintes, um grande abraço. E hoje é um assunto mais que interessante, né? O pessoal gosta muito de blefar, tirar aquela onda ali com os amigos de um blefe. E realmente, né? Mas óbvio que o blefe não é algo aleatório, algo só pra zoar alguém, o adversário. É uma forma da gente ganhar um pote quando a gente não tem valor de showdown, né? Então, é uma arte realmente o blefe. Você tem que avaliar diversos aspectos. E um deles é avaliar o próprio adversário, né? Não adianta você querer blefar um call station, um cara que tem um metagame ali, um leveling contra você, que vai ficar te dando call pra tudo. Então, evite blefar esse perfil de adversário. Tenta blefar ali jogadores, né, mais tights, jogadores menos desconfiados, tá? Que realmente, às vezes, a gente toma uns hero call aí e cai da cadeira. E o bet tem que ser condizente com a ação desde o flop. Não adianta, as pessoas às vezes do nada querem dar um blefe sem nexo e acabam tomando um hero call. A gente tem que contar a história direitinho. Não adianta contar aquela história mal contada que realmente vai tomar um hero call. Então, vai contando ali, quer blefar um as careca num board ali que já tem um flush ali exposto, 3 cartas do mesmo naipe, eu tenho as careca daquele naipe. Não adianta eu querer ficar dando check aí no final, vou tomar coragem para blefar e blefar, não vai passar. Bom, então o as careca, inclusive, é uma dos tendão de Aquiles de muita gente aí. A galera se empolga querendo blefar as careca. Tá? E aquilo, o bet ele deve ser uma crescente, tá? E tem que ser caracterizado de uma forma crescente porque ele tem que mostrar força. O blefe, o que é o blefe? É você mostrar uma força ali para o adversário de uma mão que você não tem mais fins de ter e realmente é convincente e o adversário fraqueja. E recuar o bet, né? Não adianta fazer pot, flop e 1/4 de size bet no turn, numa blank, por exemplo. O adversário não vai acreditar. Então recuar demonstra fraqueza. E eu costumo dar preferência a bets mais forte ainda no river, né? Talvez um meio pot, 1/2 depois pot, assim, mostrando uma força bem descomunal ali para o adversário. Obviamente não é sempre assim, mas muitas das vezes é a forma que mais convence, mais demonstra força para, né, contra os adversários. E temos alguns spots bons para blefe, né? Por exemplo, um adversário que já está totalmente mapeado, né? O range percebido dele é todo de top trinca ou top 2, num bordo de draws ali de straight e flush. Então
Às vezes a gente está por uma queda de straight, bate flush, a gente compra, ou vice-versa. A gente está por flush, né, se configura um straight ali num turn river da vida e a gente compra aí esse straight. Na verdade, a gente estava lá mortinho no nosso flush draw. Um outro spot bom é um C-bet flop do adversário com um check turn numa blank. Isso demonstra fraqueza. Então tem algumas jogadas que a gente pode fazer, né? Então, obviamente, totalmente ligadas com o blefe, que são os floats, né? Float standard, float reverso, isso tem no curso, né? Não vou ter tempo para aprofundar aqui. E o famoso as careca aí também. Normalmente vão blefar contra jogadores duros, que não sejam muito duros, que não sejam muito desconfiados e que estejam deep, né? Não adianta blefar o cara também, ele chega no river, as pessoas não cadenciam ali o seu stack, né? O stack dos adversários, os SPR efetivos, para blefar. Às vezes chegam ali vão blefando o adversário e deixam ele com, sei lá, 10% do pote no river da vida, vai potar, que na verdade só vai ser 10% do pote, né? O adversário totalmente comitado vai tomar call de qualquer coisa. Bom, então essa é a nossa dica de hoje, meu amigo. Bacana demais. Esse foi Thiago Paulo da Five Card Secrets. Toda semana tem live no YouTube e siga também no Instagram que tem muito material lá. Valeu! Muito obrigado, Thiago, sensacional. Siga este homem fantástico, essa escola extraordinária no Instagram e no YouTube. Tem um monte de live, tem um monte de informação gratuita lá e eu aprovo. Eu fui aluno desse cara. Bora de tweet? Vambora para os tweets, Marcelo Lanza Maia. Tivemos 2 tweets importantes. Um de Joe Cada, que falou o seguinte: a gente outro dia deu a notícia que o PokerStars abriu a operação lá em Michigan. E ele falou o seguinte: jogar no PokerStars de Michigan é a coisa mais próxima do nascimento do poker online. Eu sinto que estou jogando no Party Poker em 2003. Que sonho, hein, Marcelo Lanza? Pena que a gente não consegue tirar visto nem para passar perto, nem para sobrevoar a América. Raiz. Então virou poker raiz, viu? Você imagina, cara, pra ele tá tweetando isso, você imagina o que deve estar acontecendo em Michigan. E o Daniel Negrano disse o seguinte: eu não poderia estar mais empolgado para voltar para os torneios de high stakes esse verão. Eu extrapolei tanto do meu heads up contra o Dog Poke, eu aprendi tanto que eu acho que o estudo todo que eu fiz vai trazer muitos benefícios. Eu nunca fui um jogador de pôquer melhor do que eu sou hoje, nem perto disso. Foi o que disse Daniel Negrano. E o Dog Poke, que não perde uma falinha, né? Parece com o Juliano Moura, falou o seguinte: isso é como a maioria dos jogadores de poker high stakes se sentem quando eles vão jogar torneios ao vivo. Agora a nova batalha será não jogar com 60% de VPIP. Sensacional, cara. Espetacular. Você imagina essa turma voltando pra jogar, como é que segura? Como é que você passou a Covid ou não vou ver flop? Tá louco, tá de brincadeira. Você tá doido. Vai ser um show de flop. Flop pra 8, toda a mão. Vamos pro jogo. Exatamente. Redes sociais? Redes sociais. Cara, começo lembrando que nosso grupo tá cada dia melhor, né, cara? Nosso grupo de Telegram, uns ajudando os outros. Essa semana o Maicon Ariza perguntou, fez um pedido com um problema que ele teve do instalador do PokerStars. E aí, cara, a turma toda entra para ajudar. No final das contas, o Rogério Chiota, que além de mestre cervejeiro, agora é técnico de PokerStars, que homem, foi lá, resolveu, precisando dar uma citada de aniversário para o Jefferson Cussolin. E o Hit Gomes, que já citamos ele aqui hoje, instagramou o PokerCast e, pelo jeito, instagramar também regula, porque afinal de contas ele cravou o torneio do PokerCast, Lanzinha. O Otávio Júnior... Tá difícil de defender o PokerCast, hein? Tá difícil de defender. Tá difícil. Tá muito difícil. Tá. O Otávio Júnior falou que até hoje ele não sabe a maneira correta de ouvir o PokerCast, mas do jeito que ele ouve, ele clica na entrevista, fica revezando entre os players e sempre dá o like. Então, muito obrigado, sensacional, valeu, Otávio. Como a gente diz, né? Errado é só não ouvir. E o Matheus Batista, de Divinópolis, elogiou a minha entrevista. Fui entrevistado para o BGCast, lá do Marcelo Miller, e já convidei, Marcelo já está entrevistado. Depois das 2 partes de Fernando Viana, temos Marcelo Miller aqui no PokerCast. O Matheus disse que dava para ouvir 5 horas da gente falando. É um pouco preocupante, porque eu já dei entrevista de 5 horas por aí, né, Lucas? Então não dá ideia. É bem preocupante. É bem preocupante. Deixa eu falar, agora aguenta. Exatamente.
Finalização? Finalização, superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker do Super Poker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, a agenda diária de torneios e onde jogar. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker, assine já. E bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios de pôquer pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. 2 dicas culturais curtinhas, cara. Bela Vingança, Promising Young Woman. Ele tá saindo no Netflix no dia 18. Eu assisti ela na Caixinha do Amor. Assisti o filme na Caixinha do Amor. No DVD que caiu na esquina de casa. Exatamente, no caminhão que virou. Cara, olha, chama Bela Vingança o filme e é excelente, cara, é muito legal, muito legal. Então fica aí a dica, não é um filme levinho não é brincadeira não, mas é muito bacana. E eu preciso, obviamente, indicar o Minha Mente Ruidosa, podcast da minha amiga Débora. Acabou de sair, ela tem um canal de vídeos no YouTube, começou o canal dela, já está disponível no Spotify e eu recomendo a todo mundo. Ela carinhosamente dedicou essa primeira edição a mim, que passei um ano falando com ela para botar um podcast no feed, para botar para transformar os vídeos dela em podcast e finalmente eu convenci. Boa. Eu não sei se você já falou dessa série aqui, por incrível que pareça, eu acho que não, cara, mas a minha dica da semana é Lupin. Lupin é uma série da Netflix, é uma série francesa, sim senhor, eu vi uma série francesa depois de todas as decepções que eu passei nos últimos tempos com a língua francesa e séries francesas. Cara, Lupin é fantástico, simplesmente fantástico. O ator é maravilhoso, a série é muito legal, ela só tem um defeito. A primeira temporada tem apenas 5 episódios de 40 minutos, então fica com aquele gosto de quero mais, principalmente pra gente que está acostumado ali com de 8 a 10 episódios a primeira temporada, seria uma média boa, mas já está confirmada a segunda temporada pela Netflix, então acho super válido, você mata ali rapidinho e Lupin é sensacional. Aí sim, professor. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Desvende todos os segredos do Omaha de 5 cartas com a 5 Card Secrets. E vamos jogar no Poker for Fun. É baratinho, é divertido e tem super bônus. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que hoje sofreu. Um abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Playing for the high one, dancing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Dance man's me again. I see it in your eyes. Take my love and die. The only thing you'll see